Um pai, um irmão, muitas vezes um filho. Era uma pessoa que tinha, sobretudo, o amor e tinha a gente sempre por perto. Agora é o Marcelo Rezende. Ah, um fofo, né? Você falou sobre o Marcelo Rezende. Um fofo. Você deve ter ficado muito mal, muito chateado com a morte dele, né? Com a partida dele, né, Luiz? Muito. Engraçado que a nossa relação foi de 13, 14, 15, 16, 17, 4 anos. 4 só. anos, mas muito intensa, Mas assim. muito De intenso. amor, de... Parece que assim que era um filho dele mesmo. E ele que colocou você o apelido de Menino de Ouro? Foi. Daí que surgiu aí? Como que foi? Então, Por que ele chamou você de Menino de Ouro? Tem duas teorias. Uma teoria que é a dele, que ele dizia o seguinte: esse menino trabalhou muito a vida inteira, fazia programa de manhã e voltava à noite para participar do Cidade Alerta. Então, o tornava o menino de ouro. Esse menino é menino de ouro, né? Uma É. expressão, né? É. Só que eu lembro que a primeira vez que ele citou, ele dava apelido para todo mundo, tá? Todo mundo tem um apelido que era perto dele, ele batia o olho e já dava um apelido para a pessoa. Só que nesse dia do Menino de Ouro, eu tava com uma gravata dourada, bem forte, bem chamativa. Aham. E o Percival até pôs um óculos de sol para brincar no dia. Não tô nem enxergando direito, Tipo assim, tá ofuscando meu olho. Ele falou, isso daí é Menino de Ouro, por isso tá com essa gravata. Como que era fazer o programa com ele, de estar ali com ele, de fazer as participações ali? Porque você entrava ao vivo, né? Parece que os outros repórteres não gostavam muito de entrar ao vivo, né? Tinham medo dele, Tinha né? medo, né? Medo porque ele faz pergunta de tudo. Conseguia perceber na fala dele quando ele estava afim de conversa e quando não estava afim de conversa, quando estava afim de piada e não estava afim de piada. E era um momento que o diretor do programa falava, olha, a gente te coloca na hora que ele está começando, porque ele era bem estressado. Porque ele é muito... O Marcelo sempre foi muito meticuloso, muito primoroso em tudo que ele faz. Ele fazia questão de dar certo, extremamente perfeccionista em tudo. Então, isso frustra muito, porque quando você trabalha com pessoas, nem tudo vai sair do seu jeito. Uhum. Você tem que se adaptar a isso, não dá pra você querer mudar o mundo. Sim, sim. E o Marcelo muitas vezes queria mudar o mundo. Era o jeitão dele. E ele também, quando ia brincar com alguém, sabe urso? Quando o urso vai brincar, abraça, o filhote derruba. Uhum. Ele era meio assim, entendeu? Porque ele fazia umas brincadeiras que tinha gente que não entendia. Aí, quando eu comecei a entender o Marcelo Rezende, eu falei, gente, é um doce, é uma criança. E ele era uma criança Ele era mesmo. um doce, então? Um doce, um fofo, uma pessoa... Super generosa. Generosa. Ah, imagina, para dar o cartaz e espaço que ele me dava, você tem que ser muito seguro e competente. Não tinha vaidade, assim, de tipo, não, o programa é meu, não pode aparecer mais que eu. Vaidade todo apresentador tem, mas ele tinha segurança. Você lembra, foi o último contato que vocês tiveram, assim? Foi por telefone. Por telefone? Ele estava bem debilitado? Sempre minimizava muito. Ele não queria ver ninguém sofrendo. Tipo, ele sempre falava que estava bem e não estava bem, é isso? Quando ele descobriu a doença, ele falava que era gripe. Ah, que era gripe? Afastado. Ele ficou bem mal, ele ficava bem mal de gripe. Chegava a se internar por causa da influenza, do vírus influenza. Só que aí eu comecei a achar muito estranho que do nada ele... sexta-feira o Marcelo não vai vir, a gente precisa que se apresente. Mas ele não comentou nada comigo. Aí eu ligava para ele, e aí, Marcelo, meu menino de ouro, tô resolvendo uns pepinos aqui. Não entendia. Daí começou a ser muito recorrente. Até que veio a bomba e ele deu aquela notícia para todo mundo que todo mundo ficou chocado. Foi nesse Ele não ele não quis seguir o tratamento. E lamento muito que conheci uma pessoa com o mesmo câncer dele esses dias, mesmo estágio da doença, que se curou com tratamento convencional. Olha, e ele não se deu oportunidade. Ele não quis, né, fazer teimoso. Não quis. Você acha que se ele tivesse feito o tratamento, ele conseguiria passar dessa? Não sei, mas também acho que a gente não teria essa dúvida agora. Né? Não teria essa dúvida, E era né? a única chance dele. Para você ter uma ideia, pelo que me contam, o último dia dele, na casa dele, antes de ir para o hospital, ele já foi para o hospital para morrer. Quando ele chega no hospital, já sabem que não tinha o que fazer. Sim. Ele estava numa banheira, com muita dor, né, o tumor já mexendo na estrutura óssea. E o médico disse para ele o seguinte, não toma anti-inflamatório não, põe sal na água. Sal na água? Sal na banheira? Foi a receita dele. Meu Deus do céu. Aí ele tomou tipo um banho de banheira com sal e depois foi pro hospital? Começou a gritar de uma maneira desesperada. E falou para alguém que estava na casa dele, me tira daqui, senão eu vou morrer. E foi aí que ele... Caiu a ficha que ele estava... Que ele deixou o orgulho de lado do tratamento dele e falou assim, gente, me leva porque eu não tenho mais condições.
Tadinho, né? Foi muito dolorido pra gente. Nossa, eu imagino.